Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos começando o nosso painel de hoje em nome de Sicredi. Traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também da Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Nós vamos falar com o prefeito municipal, Luiz Francisco Schmidt, mas também vamos ter que abordar um pouquinho sobre a questão do Covid e os seus impactos. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez a gentileza do prefeito em aceitar o convite e vir aqui participar do painel e principalmente se comunicar com o nosso grande público. Boa noite, prefeito, seja bem-vindo. Boa noite e um prazer enorme estar aqui no programa Painel, conversando com José Adelar hoje, conversando com todos aqueles que assistem e mais uma vez prestar contas de nossos atos e dizer o que estamos realmente fazendo na Prefeitura Municipal de Erechim e até falar sobre o Covid. Essa doença brutal que agride a toda a humanidade, independente de raça, cor, religião, credo, político, maltrata, judia e mata. Eu sei que isso é uma coisa muito pessoal, o senhor fique à vontade para responder ou não, mas a gente sempre costuma tentar sair um pouco fora da pauta comum. O prefeito municipal, o cidadão Luiz Francisco Schmidt, fez o seu teste? Fiz o teste, sim. Em determinada manhã, eu tinha conversado com o querido amigo Fábio Vendrusco, que havia testado positivo lá na Câmara de Vereadores, mas não nos tocamos. Só conversamos e nos cumprimentamos com o cotovelo, conforme recomenda a etiqueta de saúde. Na terça, na quarta-feira da outra semana, eu vi que não entrava ninguém na minha sala e eu sozinho, mas o que está acontecendo? Liguei para Josi, o que está acontecendo? Não, está todo mundo com medo que o senhor tenha contraído a Covid do nosso presidente da Associação Comercial Industrial de Erechim. Foi lá na saúde fazer o teste, né? E vocês estão com medo de entrar na minha sala, eu fiquei sozinho, me isolaram do mundo uma manhã inteira, ou foi na terça, ou foi na quarta-feira. Eu disse, alguma coisa está acontecendo, né? Será que deixaram de gostar de mim, não querem mais papo comigo? E daí fui lá realmente e fiz o teste. Conversando fora do ar, o senhor disse que conhece várias pessoas, assim, da nossa faixa etária, amigos, conhecidos, enfim, sem entrar em nomes. Até para o senhor é uma autoridade, a principal autoridade do município de Erechim, e tem um outro peso aquilo que o senhor disse. Realmente as pessoas precisam, todo mundo sabe que sim, mas sublinha um pouquinho mais, tomar os devidos cuidados. Há poucos dias tivemos uma situação muito difícil. Erechim, por detalhes mínimos, não foi para a bandeira vermelha, onde fecharia o comércio totalmente, a indústria totalmente, os restaurantes, a academia, fecharia tudo. E andamos por um triz na semana retrasada de ir para a bandeira vermelha. Estamos agora na bandeira laranja, que é uma bandeira que requer muitos cuidados, desde os casos que vão até ao hospital, até aqueles casos que são testados e são mantidos em isolamento social domiciliar. É muito importante mesmo, e a minha máscara está aqui. E vou lhe dizer mais, quase que inadvertidamente estava saindo do gabinete sem a máscara e quem me alertou foi a Glade. Me disse assim, prefeito, cadê a máscara? Eu estava saindo sem máscara e é uma vergonha. É um desrespeito a todos os outros nós circularmos sem máscara na rua. É um direito dos outros de preservar a sua própria saúde. E a máscara não impede apenas a mim que seja contaminado, mas impede a que eu eventualmente contamine outros. Por isso, o uso da máscara é obrigatória em todo o território nacional. Eu sei que o Poder Público Federal relutou em usar a máscara. E nós decretamos o uso da máscara 2 ou 3 dias antes de o governo estadual estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscara para a preservação da saúde de todos. É um cuidado individual, mas que preserva a todos. Por isso, use máscara. E se puder, fique em casa. Mesmo que tenhamos dificuldades, eu sei que é ruim ficar em casa, eu tenho arrumado o serviço o tempo inteiro. No final do dia eu entro em casa, não fui a nenhuma reunião, não fui a nenhum jantar, não vou a lugar nenhum. E no sábado, normalmente, depois do almoço, até a segunda-feira de manhã, eu não saio de casa. Procure evitar sair de casa. Façam as compras necessárias, se previnam, comprem a manutenção da sua vida com
alimentos, mas por favor, tanto quanto possível, fique em casa. Esse programa é de Inconfidências também, então, no intervalo, não, antes, o senhor dizia que em Londres, o senhor tem familiares, o senhor tem uma filha lá, né? Só para o nosso público, as pessoas podem se informar, certamente vêm pela TV e tal, mas o que o senhor traz de fato novo? Recebi hoje de manhã que ela me mandou, né, que os museus, as bibliotecas e os restaurantes finalmente vão abrir sem restrições no dia 4 de julho. Hoje, somente os supermercados e os serviços realmente essenciais de saúde é que estão sendo mantidos abertos. Ela está em trabalho domiciliar, teletrabalho, há mais de quase 3 meses. 3 meses, sim. Foi no mês de março ainda que a empresa recolheu. E é uma empresa bem grande e todos os engenheiros, ela é engenheira também, estão trabalhando de casa. Nenhuma reunião pessoal. E aqui, só para alertar, né? Diz assim, não, eles falam, mas não dão exemplo. Nós estamos a mais de 2 metros de distância, por isso que não estamos usando máscara. Senão, eu cheguei aqui de máscara, o José Adelar estava de máscara, a Sandrinha estava de máscara, o William de máscara e o Heitor também estava de máscara. Todos cumprindo os protocolos de saúde. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os impactos. Quais são os impactos econômicos? Depois nós vamos falar nos impactos assim do dia a dia, do trabalho. No primeiro mês houve uma queda de arrecadação de 2 milhões e 600 mil reais de ICMS, já no mês de abril. Houve uma queda de arrecadação do ITBI de mais de 2 milhões de reais. Nós ficamos com uma perda de arrecadação no mês de abril em torno de 5 milhões de reais. E no mês de maio também deve ser a mesma perda. Houve uma pequena compensação por parte do governo federal de enviar 3 milhões a mais de recursos para ser utilizados nos cuidados da cidade e uma parte deles também no tratamento da saúde, como compensação de perda de arrecadação. Isso tende a se prolongar? O governo federal se comprometeu a enviar durante 4 meses essa complementação, porque eles acreditam que em 4 meses retornaremos à vida normal, o que, de fato, ninguém acredita. Realmente, acho que é criar uma expectativa que dificilmente vai ser dificilmente vai ocorrer. Nós tivemos o primeiro decreto que previa uma volta às aulas talvez em 30 dias. Primeiro 15 dias, depois 30, 60, 90 dias. E a verdade é que já não acredito que em julho retornaremos às aulas normais presenciais como antigamente. Não. Em julho, que está marcado também agora para o retorno para o dia 15 de julho. Já não acredito mais, porque há um recrudescimento de contágio, não apenas no Brasil, não apenas no Rio Grande do Sul, não apenas em Erechim, há um recrudescimento em outras cidades, como é o caso de Pequim, como é o caso de Wuhan, como é o caso de alguma região da Itália. Existem novos focos identificados e é bem complicado, é muito difícil. E daí, às vezes, né, vêm os palpiteiros sugerir coisas. E me disseram, e eu guardei essa frase desde muito jovem, que o melhor juiz de futebol é aquele que não aparece em campo. Ele faz as coisas acontecerem. Aqui em Erechim, no mês de janeiro, por obra e graça do Dr. Plínio Costa Júnior e do Dr. Derson Nonemacher, se constituiu o Comitê Covid. Não tinham acontecido ainda mortes ao redor do mundo. E aqui já estava funcionando, mesmo que de forma empírica, nós estávamos nos protegendo da saúde, do vírus, em nos reunir na saúde e tentando encontrar saídas. Então, se até o presente momento nós não temos tido mais óbitos, tivemos o 3º neste domingo passado, nós devemos muito aos agentes de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos agentes de endemias, aos agentes comunitários de saúde, aos técnicos de enfermagem, ao pessoal da sanitização, a todo o pessoal da cidade. Essa é uma dívida eterna que toda a comunidade vai ter, não apenas em Erechim,
a comunidade mundial tem para com os agentes de saúde. O secretário adjunto, acho que é o Jackson Arpini, que é coordenador do... E já foi secretário também, meu querido amigo. Ele esteve aqui, ele nos falou sobre a estrutura que a região 16 para o Covid tem, né? São 34 cidades e a referência é Erechim. Se nós não tivéssemos hospital público, municipal, como é que ficaria essa situação? Vamos dizer, seria mais difícil, porque iniciamos como tendo o hospital de referência, o São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Mas o hospital de caridade, a gente tem que reconhecer os méritos de quem tem, também se preparou. Eles também têm 8 leitos de UTI Covid e tem, me parece, mais 18 ou 19 leitos de internação Covid para tratamento clínico não invasivo, que a UTI permite o tratamento ser invasivo quando a gente passa a usar ventiladores. Hoje temos 2 ou 3 casos em Erechim com uso de respirador ventilador. Ou seja, pacientes graves. Nesse momento, não temos em Erechim pela Covid-19. Temos pacientes graves com outras comorbidades, é evidente. Eu entrevistei acho que um médico há pouco tempo aqui, não sei quem é que foi que falou aqui, já faz uns 2 meses, eu não me lembro, assim. Ou se foi o próprio Jackson, que dentro dessa questão, digamos, baixou o hospital, vai para a UTI, o sofrimento é muito grande. Entuba, tu passa muito mal, tu fica... Não é uma internação simples, não é apenas uma internação, está lá na UTI, meio que sedado e tal, o paciente sofre mesmo. O meu chefe de gabinete, o meu querido amigo Beto Fabiani, está se recuperando em casa. Ele começou com uma dificuldade respiratória, fez o teste e testou negativo. Tá? Aumentou a intensidade da deficiência respiratória, procurou o hospital, fez o teste e estava positivo. Foi para a internação clínica, deu uma piorada, foi para a UTI. Não precisou ser entubado. Ficou pouco mais de 1 dia e meio na UTI e voltou para a internação clínica, já deu alta no hospital e está se recuperando em casa. Disseram ele que voltariam a fazer exames novamente para ver se ele já não tem mais nenhum contato, já tem desenvolvido todos os anticorpos e que não tenha mais possibilidade de contaminar ninguém. Assim que tiver esse resultado, ele volta a circular livremente. Mas ele disse: Luiz, é muito difícil. As pessoas dizem que é uma gripezinha, não é uma gripezinha. Eu vi quanto é difícil respirar e quanto é difícil ter coragem para enfrentar essa doença. Diz ele, eu enfrentei de frente, mas eu vi gente com muito mais medo do que eu. Eu, ouvindo um programa de esportes numa rádio de Porto Alegre essa semana, eles referiram alguns casos, o fulano de tal, amigos dele, né? E eles referiram um caso que o sujeito está há 88 dias na UTI. Eu fico imaginando que se realmente Quais são os impactos? Aquele médico que faleceu lá em Pelotas, 105 dias de UTI. Para não sair vivo. Para não sair vivo. Bom, há impacto sobre a atividade normal da prefeitura? Claro que sim. Claro que sim. Por exemplo? Nós temos funcionários afastados, os funcionários todos que têm risco permanecem afastados, os que não têm risco retornam ao trabalho, mesmo tendo mais de 60 anos, como é o meu caso também, mas temos algumas restrições de funcionamento proporcionadas pela bandeira amarela, estamos cumprindo a lei na íntegra. Uhum. Prefeito, vamos falar um pouquinho ainda sobre a questão financeira. Nas mídias sociais, o senhor recebeu algumas críticas, e inclusive teve quem passasse aqui, que o prefeito está guardando dinheiro, tem dinheiro guardado, não se sabe exatamente, aí a conclusão era minha, a dedução era minha, dava a entender que era para campanha, ou sei lá o quê, enfim, para o último ano. Dadas
essa queda na receita aí, de um evento que ninguém imaginava. Como é que estaria o funcionalismo público? Ele poderia estar passando por mais dificuldades hoje se não tivesse esse recurso? Nós previmos desde o primeiro dia de governo e recebemos o governo com R$30 mil em caixa. Nós previmos muitas dificuldades. Tanto é que fizemos durante um longo período, 6 meses, só o essencial. Tapar buracos, resolver problemas de inundação. Tanto é que iniciamos dia 2 de janeiro de 2017 com um grande alagamento lá na rua Sidney Guerra, Pernambuco e Catarina Basso. Eu não sei se lembram, foi até interrompida a rua por mais de 10 dias, porque nós precisamos abrir toda ela novamente e refazer toda a galeria. Foi no primeiro dia de governo. Então nós sempre estivemos extremamente prevenidos e aconselhados até pelo Dexheimer e pelo Zanella, que quando a gente tem que ter se eventualmente tem uma dor de barriga, tem que ter um dinheirinho guardado para se tratar. Nem sempre o sistema de saúde pública consegue atender 100% das necessidades. Então é sempre bom ter uma pequena reserva. E é o que o município de Erechim tem. Uma pequena reserva para enfrentar esses momentos e, inclusive, no dia 19, como fizemos no ano passado, pagamos religiosamente 50% de todo o 13º antecipado. Estamos com a folha rigorosamente em dia. Vamos mantê-la em dia. Apesar das críticas, e nós sabemos exatamente aonde devemos e aonde podemos chegar, quando nós começarmos a falar do que foi feito, eu até dizia ao José Adelar hoje, assim em tom de brincadeira, se eu falar 30 segundos sobre cada uma das obras que foram realizadas em Erechim, eu ficaria aqui 2 dias descrevendo. Eu vou abordar, provavelmente, no próximo bloco, quando falarmos sobre as realizações e sobre as frustrações do governo também. Nem tudo são flores. Nós acertamos e erramos. Só tem uma criatura que não erra. É o nosso Criador. Deus é perfeito. E nós não somos imagem e semelhança. Nós somos um arremedo do Criador. Esta é a dura realidade. Se não fosse essa reserva, que se diz, está guardando dinheiro no banco. Se não fosse esse dinheiro no banco, o senhor iria buscar o dinheiro aonde? Ou ia empurrar? Os bancários, né? Não, nada se empurra com a barriga. Tudo tem solução, e se alguém um dia disser para algum dos senhores que tem um papel parado na mesa do prefeito, é mentira. Nada fica na minha mão 10 minutos. Eu sempre resolvo. É sim ou é não. Não tem esse negócio. Quem te diz, não, nós vamos fazer uma reunião para estudar isso, nós temos que ver uma reunião para estudar aquilo. Não, nós temos que tomar decisões. E é isso que o governo toma. E é isso que o governo faz, e é isso que o prefeito tem que fazer. Eu tomo decisões sempre. Eu não estou dizendo que eu acerto sempre, mas as decisões eu tenho que tomar. Muito bem, nós vamos antecipar um pouquinho esse bloco, então, já que tem tantas obras assim, nós vamos fazer o intervalo e já voltamos. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante. De estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, nós estamos de volta hoje recebendo aqui o prefeito Luiz Francisco Schmidt, que está no seu último ano da atual gestão, da atual administração. E então vamos falar um pouquinho sobre obras. A gente tem notado aí pelo centro da cidade algumas obras em praças, especialmente na demarcação, na sinalização de ruas, enfim. É aquilo que a gente percebe mais assim. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, então, para nos passar um pouquinho aí o que a prefeitura tem feito realmente. Como é que depois eu vou lhe perguntar o que não foi feito. Claro. Como diz o José Adelar Odi,
Vamos começar do começo. Por acaso alguém lembra de como era o estacionamento em Erechim? Era um caos. Não tinham vagas. Nós resolvemos esse problema. Fizemos a licitação, uma empresa venceu a licitação e nós implantamos o sistema rotativo que funciona muito bem, como em poucas cidades funciona. Digo mais, há poucos dias, por obra e graça desta doença, esse flagelo da humanidade, o Covid-19, suspendemos temporariamente a cobrança. E o centro voltou a ficar lotado, com as pessoas estacionando por 5, 6 horas o seu veículo, não dando a outros a oportunidade de estacionar. Então, para quem lembra ainda de como era o estacionamento rotativo, foi esta gestão que mudou essa história. Vamos adiante. Os usuários do transporte urbano lembram como era o terminal rodoviário de passageiros? Os desníveis, a água jogada pelo ônibus, pelos buracos que tinha, a imperfeição do piso. Alguém lembra da cobertura que não protegia as pessoas e que as molhava? Nós reformamos integralmente o terminal rodoviário urbano. Construímos com malha quádrupla, essa é a informação que eu tenho, não sou engenheiro, todo um piso em concreto reforçado. Queira Deus, por muitos anos não precisará manutenção. E reformamos a cobertura também. Hoje as pessoas estão abrigadas da chuva. Alguém lembra da sessão Recordar é Viver? O estado do prédio da Prefeitura Municipal? Nós temos as fotos, nós temos os filmes. Olhe para o prédio hoje. E ainda estamos em discussão judicial, porque a empresa não terminou o serviço. Vamos adiante. As crianças de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, têm recordações daquela fonte maravilhosa, que é o chafariz, no centro da Praça da Bandeira, da antiga Praça Cristóvão Colombo. Pois é, mudou. Por acaso, alguém lembra da sessão Recordar é Viver, do viaduto Rubem Berta? Nós tivemos a coragem de transformá-lo em uma obra de arte. Todos podem ver. Alguém lembra do pórtico de entrada da Avenida 7 de Setembro? Mas eu quero pular um pouco de assunto. Eu quero mudar e vou prosseguir depois. O vídeo monitoramento. Ainda não está concluído, mas está todo pago. Temos câmeras de segurança, de vídeo monitoramento, em todas as escolas municipais, em todas as escolas públicas e nas escolas privadas que quiseram aderir ao programa. Parceria com o CEPRO, Comunidade Erechinense, Prefeitura Municipal de Erechim, Câmara de Vereadores. Todos colaborando para que fosse implantado. Quando concluído, e vai ser nesse ano ainda, estão fazendo as últimas ligações, porque tiveram problemas com a RGE para ligar as câmeras, vamos ter uma das cidades bem monitoradas do país, bem monitoradas da Terra. Eu acho que o melhor vídeo monitoramento, pela ordem, deve ser Marau, Londres e algumas cidades norte-americanas. E depois Erechim. Mas vamos adiante. Tudo que o prefeito faz é sem graça, reclama de tudo, está sempre de mau humor e trabalha pouco. Alguém se debruçou sobre a beleza do monumento dos 100 anos de Erechim? Aquela obra do artista plástico Harrison de Carli Testa, que inclusive é um dos colaboradores da Secretaria de Obras de Erechim,
e que doou aquele projeto para a cidade de Erechim. Vamos adiante. Da sessão Recordar é Viver, a UBS da Estevão Carraro. Haviam recursos do governo federal, mas o governo municipal botou outro tanto para fazer aquela obra que teve início, meio e fim nesse governo. Os abrigos para passageiros de ônibus estão sendo alguns pintados, alguns reformados e implantados novos abrigos. Novas placas para a sinalização das ruas. Muitas ruas. Mais de 2 centenas de ruas com placas novas. A escola do bairro Copas Verdes tinha a fundação que tivemos que desmanchar para fazer de novo. Uma empresa que havia ganho a licitação em todo o Brasil, não é culpa do governo municipal que nos antecedeu, que havia ganho em todo o Brasil, não construiu nenhuma das escolas. Pegou 30% do adiantamento em todo o país de 6.000 escolas, o equivalente a 1.800 escolas, e não concluiu nenhuma. Nós fizemos a nova escola do bairro Copas Verdes. E fizemos lá também o ginásio. Mas vamos adiante. Não é lembrado porque não está sendo utilizado, e eu disse que não teríamos recursos para fazer a finalização. Mas adquirimos, lá no bairro das Três Vendas, o que vai ser o sonho de ginásio municipal, que pode ter a capacidade ampliada para até 5.000 espectadores comodamente sentados. Ele tem a Fundação Cottrell. Compramos com o recurso do povo de Erechim. Não veio nenhum centavo de emenda federal parlamentar e colocamos lá 6 milhões de reais. Estamos iniciando a reforma para transferir para lá a Secretaria de Educação, porque foi ela que comprou. Mas depois o próximo gestor municipal com certeza vai ter recursos para concluir o tão sonhado ginásio municipal. Uma área de 21.000 e poucos metros quadrados, com uma área construída de em torno de 13 mil metros quadrados por 6 milhões de reais. Não digam que foi barato, porque foi menos do que de graça. Foi muito barato mesmo. Mas vamos adiante. Alguém se lembra da sessão Recordar é Viver? Da nossa unidade de tratamento de alta complexidade do câncer? Havia recursos. O deputado Marco Maia, e seja feita justiça à sua passagem pela Câmara de Deputados, destinou à nossa região, em 4 anos, mais de 100 milhões de reais. E aqui em Erechim mandou dinheiro para construir a nova unidade de tratamento de câncer. Estava parada, também há mais de 3 anos. Nós a construímos. Recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Marco Maia, do Partido dos Trabalhadores. Sempre tem humildade de reconhecer pelos homens que trabalham. Estamos fazendo um novo pronto-socorro no Santa Terezinha, uma obra de 3 milhões e meio. Mais de 1.200 metros de área construída e reformada com ambiente hospitalar de primeiro mundo. Assim como a unidade de câncer é comparável a qualquer país desenvolvido, o nosso novo pronto-socorro também. E fica pronto até outubro, novembro, com recursos dos munícipes de Erechim. Nesse pronto-socorro não tem nenhum centavo de deputado nenhum. A gente tem que sempre falar a verdade. Quando o dinheiro é do deputado, é do deputado. E vamos falar sobre isso. Vamos falar do deputado Marco Tebaldi, que mesmo depois de falecido destinou mais de 900 mil reais para fazer o recapeamento da estrada entre a RS 135 e o distrito de Capoeirê. Como é que ele fez isso? Homens, ele deixou a emenda aprovada, veio a falecer e não vai ver sua obra concluída. Nasceu aqui no Capoeirê, Marco Tebaldi, família tradicional. Vamos fazer o recapeamento daquela estrada com recursos do deputado. Tempo, prefeito. Não vai faltar tempo, já está concluída e só estamos esperando a autorização tempo, senhor. da... Com tanta papelada que o senhor Não, calma, nós nem começamos, estamos indo devagar para dar tempo para todos saberem como era e como é. Vamos adiante. Estamos iniciando com os recursos garantidos do povo de Erechim, não é dinheiro do deputado, a nova UBS do bairro Progresso. Vai ser uma UBS modelo para todo o estado do Rio Grande do Sul, para receber os calouros da medicina,
para que aqueles que estejam cursando o curso de medicina possam pôr em prática ali o seu conhecimento. Obra talvez sem muito significado financeiro, mas havia assim, não é um entupimento, mas um trânsito muito pesado ali na confluência das ruas José Oscar Salazar, Júlio Trombini e Caldas Júnior. Fizemos um trevinho novo, obra baratíssima, mas que permitiu desafogar a José Oscar Salazar, que permitiu o trânsito leve circular pela Júlio Trombini. Vamos também, obra que não é cara, mas precisava e os moradores reclamavam pela falta de segurança. O trevo ali na Sidney Guerra, na estrada ali perto da indústria de balas Pecim, o trevo do bairro Novo Horizonte. Era uma obra necessária. Fizemos com recursos do povo de Erechim. Nem vamos falar que compramos muitas retroescavadeiras, 6 caminhões e pagamos à vista. Não vamos falar que compramos escavadeira hidráulica sobre esteiras. São muitas realizações. São muitas realizações. E vamos chegar depois às obras também da Secretaria de Obras. Porque às vezes a gente ouve críticas. Esse prefeito não faz nada, está fazendo, mas é com o nosso dinheiro, e é. Que vergonha esse hospital, não tem médicos nas UBS, fala que fez asfalto em tantas ruas e a minha está cheia de buraco, o estacionamento funciona, mas tem que pagar, que besteira aquele monumento do centenário, o viaduto ficou horrível, fica bravo se recebe críticas, as passagens de ônibus são caras, é a mais barata do Rio Grande do Sul, tá? Mas o erichinense tem do que se orgulhar, e não é obra do prefeito. Nós sempre falamos muito claro que chega a ser contundente a forma como nos expressamos. Eu não tenho culpa, e nem a responsabilidade, mas Erechim tem a melhor saúde bucal pública do estado. Erechim é o segundo município menos violento pela Brigada, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros, pelos órgãos de segurança, pelo Concepro. Erechim é destaque na governança municipal. Nós somos o segundo melhor em governança municipal no estado do Rio Grande do Sul. Isso sim, o prefeito tem um pedacinho nisso. Erechim aparece como a terceira cidade melhor para se investir no Rio Grande do Sul, apenas atrás de Caxias e Porto Alegre. Não é o prefeito que diz, e não é matéria paga, e não é medalha, e não é aquelas condecorações encomendadas. Quem diz isso é a revista Isto É, Exame. Mas está à frente em capacidade de atração de investimentos, à frente de Chapecó e de Passo Fundo. E agora pego mais uma carona. Erechim tinha 3 casos de Covid, Passo Fundo não tinha nenhum. Daí o prefeito de Erechim vai e diz, Passo Fundo está mentindo. E daí me questionam, não, mas está mentindo, e o jornalista até fez uma entrevista com o prefeito de Passo Fundo, o prefeito de Passo Fundo disse, não quero entrar nessa seara. Mas a verdade é que, veja o número de mortos lá. E o prefeito não tem culpa, nem o de lá, nem o daqui, e o número de mortos aqui. Como é tratada a saúde lá e como é tratada a saúde aqui. Inclusive tem a denúncia do Conselho de Enfermagem do Rio Grande do Sul, alertando o prefeito de lá em março, que eles tinham um surto dentro de uma unidade frigorífica. Aqui, a verdade sempre prevaleceu, desde o primeiro caso. Ainda ontem, na reunião do Covid, anteontem, tivemos uma discussão. Mas o Estado está com números menores do que os nossos. Sempre a verdade. Os nossos números são mais ruins que os do Estado, vamos apresentar os nossos números. É isso que interessa. A população tem que saber cada passo que está sendo dado pela organização chamada Secretaria da Saúde na proteção das pessoas de Erechim. Prefeito, alguns vereadores têm passado aqui e têm feito críticas quanto à questão de creches. Falta de vagas em creche. Não faltam vagas nas creches e digo mais, Erechim mais uma vez adiantado. Começou no governo anterior, é verdade. Mas nós estamos cumprindo as metas do ano de 2024. Estamos 4 anos adiantado do cumprimento de vagas de creches. Acontece o seguinte, e aconteceu comigo. Uma pessoa me procurou que estava mudando de endereço e precisava levar o filho para outra creche. Levaram.
6 meses depois mudou de novo de endereço e precisava vaga em outra creche. É que o José Adelar hoje, eu sei que ele não tem filhos pequenos, ele quer uma creche na porta de casa. E às vezes na porta de casa não tem a vaga, mas tem uma vaga na creche mais distante. Não faltaram vagas e não faltam vagas. Só não é assim, eu escolho onde eu quero ficar. Existe uma regionalização geográfica dentro da cidade, sim, e nós a cumprimos na íntegra. Mas eu não consigo pegar... Todo mundo se muda hoje para o bairro São Pedro, que é o bairro do José Adelar hoje. E eu não construo creches do dia para a noite, e nem as escolas particulares que são conveniadas, onde compramos mais de 1.000 vagas, elas conseguem do dia para a noite ter as vagas suficientes para atender as mudanças migratórias que acontecem dentro de uma cidade. Não faltam vagas. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, se fosse possível, se é possível, claro, porque o mistério da Santíssima Trindade até hoje é complicado. O que acontece que o castelinho não é terminado? Ele começou as obras, não sei claro, e sei quem pode responder também. Quem pode responder é a nossa arquiteta Ariane. Ela é a responsável pelo patrimônio histórico de Erechim. Sim, mas nós queremos, é dela? A responsabilidade é dela. Assim que for aprovado o projeto de recuperação que ela colocou no Instituto do Patrimônio Histórico do Estado do Rio Grande do Sul, o castelinho vai ser recuperado. Não se trata de recursos. Dinheiro tem, sim. Não para desperdiçar, mas dinheiro tem para recuperar o castelinho. Tá? Esse é um dos pontos que eu te diria quando abordasse as frustrações de não ter feito. Sim. Este é um dos pontos de... Conseguimos tirar o tapume, né, da sessão Recordar é Viver. Quando nós recebemos, o castelinho estava envolto no tapume. O castelinho é de Erechim ainda? O castelinho é de Erechim. Temos escritura pública... ao patrimônio? Ou foi não. Ele pertence à propriedade, é do município de Erechim. Mas ele integra o patrimônio histórico do Estado e como uma obra erigida pelo Estado e sob a proteção do Estado, nós precisamos de autorização deles para reformar, para restaurar, como eles dizem. Já foi uma briga à prefeitura. Volta ao que aconteceu lá, me lembro muito bem, lá por 1989, 90, quando o Castelinho tinha a Secretaria da Agricultura do Estado lá, e o prefeito então queria mexer e não podia, porque era do Estado. Né? Depois foi passado para... Então é essa a situação. Essa é a situação. É uma das frustrações que carrego de não ter podido resolver o problema do Castelinho, mas com certeza a arquiteta Ariane vai ter o seu projeto aprovado e daí vamos conseguir restaurar o Castelinho. Ele lá em Porto Alegre. O senhor está frustrado com o que mais? Em termos de obra? O senhor disse que tinha... Vamos lá. Me diz o secretário Vinícius que vai conseguir fazer. Nós precisamos integrar a Avenida 7 a D. João Hoffmann. Aquela obra antiga que sonhavam em fazer, nós fizemos também a Heraclides Franco. Foi feita a Heraclides Franco, que une aqui em cima a João Pessoa até a Mário Corradi. Aquela rua por trás do seminário, toda asfaltada. Foi feito, ela já era um pedaço asfaltado, nós asfaltamos ela toda. E ela corta a cidade paralela à Avenida 7. Bastante baixo hoje. Trânsito bastante baixo, porque aqui na Avenida 7, quando tu retorna pela D. João Hoffmann, tu não consegue entrar na Avenida 7 no sentido bairro-centro, e somente no sentido centro-bairro. Então, aquele trevo que eu gostaria de ter feito e que não fizemos, e na falta de recursos, teria que haver colaboração simultânea URI e o município de Erechim, para que fosse mudado a entrada, porque o estacionamento da URI, não o estacionamento, a forma de acesso é uma piada, né? O trânsito entra pela Avenida 7, vai a D. João Hoffmann, retorna pela D. João Hoffmann, volta para a Avenida 7 para entrar no estacionamento. Então permita o acesso direto, claro que vai causar congestionamento direto pela Avenida 7, porque hoje a forma de adentrar o estacionamento é uma piada. Então nós assaltamos que era a obra mais cara, a Heraclides Franco. E nós tínhamos a expectativa de deixar pronto o trevo, que é um trevo irregular, não é um trevo redondo, é um formato mais ou menos trapezoidal, que permitiria aos que vêm do bairro, em direção ao centro, vir pela Heraclides Franco, D. João Hoffmann e a Avenida 7 subindo em direção ao Maurício Cardoso.
é uma obra que me deixa frustrado porque é barata e não conseguimos fazer. E outra obra que eu gostaria de ter feito e não tem espaço físico para fazer é a passarela da Rua Santos Dumont, ali de frente à Igreja São Cristóvão. Não tem espaço público, eu não posso impedir todo o passeio público queria ter uma passarela como tem em Canoas, como tem em Porto Alegre, como tem em Passo Fundo, que permitiria às pessoas que caminham pela Davi Pinto de Souza em direção a Santos Dumont poder fazer a travessia com segurança, porque ali também é um trevo com muito trânsito, onde tem a confluência da Davi Pinto de Souza, da Rua José Bisonin, da Santos Dumont, da José do Patrocínio, da João Pessoa, ali a João Pessoa muda de nome, aquela descidinha tem outro nome, é uma confluência bastante grande de ruas. Os pré-candidatos que têm passado aqui, a prefeitura, falam muito em geração de emprego e renda. Gostaria que falasse um pouquinho sobre empresas que saíram e empresas que chegaram. Empresas que saíram. É justo que todo aquele que se sentir mais atraído por outro local faça a sua mudança. E é o que acontece. Ninguém consegue impedir uma empresa de sair. Inclusive, quando dizem assim, não, mas o fulano está indo embora. O fulano não está indo embora. Colocou mais uma filial. E as empresas, quantos grupos catarinenses nós temos atuando em Erechim? Tinha até 2 meses atrás 23 grupos catarinenses atuando na cidade de Erechim, em todas as atividades, tão gaúchos quanto nós, tão erechinenses quanto nós. Quantas empresas erechinenses geram como essa catarinense gaúcha? Aurora, Cooperalfa, 2.800 postos de trabalho. E aqui já vou fazer um elogio público. É a empresa que mais contingencia o seu funcionamento no combate à Covid-19. Se um amigo de um funcionário a 10 mil quilômetros de distância tossir, o funcionário está dispensado, não precisa nem trazer atestado. É as únicas 2 unidades frigoríficas do estado do Rio Grande do Sul, do estado de Santa Catarina e do estado do Paraná que não tiveram nenhuma incidência de Covid dentro do pátio. Tu não adentra o pátio sem passar pelo medidor de temperatura. Todos os dias é perguntado a todos, o vizinho tossiu? O quarto vizinho da 5ª rua longe da tua casa tossiu? O primo do amigo, do cunhado, do tio, do vizinho tossiu? Daí ele nem trabalha. Essa é a verdade. O distanciamento social domiciliar funciona. Temos que ter esses cuidados. Mas volto ao ponto. Então, esta obra da Avenida 7 é uma obra barata e acho que não teremos tempo de executar. O secretário Vinícius me promete que vamos executar, porque não é cara e nem difícil. Mas o tempo... É a integração da Avenida D. João Hoffmann, Heraclides Franco, é a integração do bairro São Cristóvão com a Avenida 7. Heraclides é aquela rua atrás do seminário. Do santuário. Isso. Muito bem, nós vamos fazer o nosso último intervalo, o tempo está passando voando aí, nós já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar
diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, o médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o prefeito Luiz Francisco Schmidt, está num corolário aí de obras aí, ruas. Vamos falar um pouco sobre ruas, mas vamos falar só sobre as mais emblemáticas, porque são mais de 140, 150 ruas recuperadas, algumas em pavimentação a quente, completamente novas. Da seção Recordar é Viver. Alguém lembra da Rua Sergipe? Era meia rua no centro. E do lado o calçamento, para o estacionamento dos carros. Nós recapamos toda ela com asfalto composto betuminoso, concreto betuminoso, usinado a quente. Toda ela. Ficou uma via expressa. Tu lembra, José Adelar, da nossa querida João Macian? Parece que terminava ali no encontro com a Bórtolo Balvede, porque no outro trecho, que vai até os trilhos da Tiradentes e da Constituição, da Francisco Menegatti, Capitão Francisco Menegatti, aquela rua, não tinha asfalto. Eram só buracos e ninguém passava por lá. São ruas emblemáticas que ao longo do tempo não foram feitas. Mas ainda da mesma sessão, vocês lembram da Calda Júnior? E que nós rapidamente tentamos recuperar, e a recuperação durou, pelo menos durante a FEINAP, a nossa feira regional. Depois nós revestimos 1.600 metros dela quente. Mas vamos falar da Passo Fundo, daquele trecho da Sidney Guerra, da Pernambuco, que já não se considerava mais Pernambuco, quiçá falar da Rua Polônia e da vontade dos moradores que tinham aprovado no tal de orçamento participativo. E me dizia o presidente reiteradas vezes, mas nós já aprovamos 2 vezes, 3 vezes no orçamento participativo e não fazem os canteiros e não recapam a rua. Foram feitos os canteiros, foram plantadas as árvores, a rua foi recapada. E a Saule Paioncelli, ali onde mora a professora Lucinha, aquele lado, mas será que nunca vão fazer? Fizemos ali também, fizemos os canteiros centrais que não tinha. E logo vamos fazer a Evaristo de Castro, porque ela integra a Bento Gonçalves, que está ruim também. Vamos fazer ali também, porque são ruas que precisavam ser feitas. Mas não vamos falar só dessas. Vamos falar dos trechos que a gente esquece. Alguém se lembra de como era o contorno do trevo ali da Cotrel, entre a Israel, a Sarandi, a Paraguai e a Santo Dal Bosco? Eram sempre buracos enormes. Nós mesmos recuperamos 2 ou 3 vezes, até que foi feito asfalto a quente. Prefeito, o senhor vamos lá. Passou o programa todo desfilando obras aí. Não é desfilando, prestando contas à comunidade, porque dizem que a gente não deve comparar realizações e não devemos. Cada tempo é um tempo. Deixa eu entrar numa outra. O senhor acha que o senhor é mal compreendido pela população? Porque hoje a gente falando no processo eleitoral, político-eleitoral, né, e ainda acho que é possível se falar, a gente percebe claramente que parece que há um candidato favorito, que não seria o candidato da prefeitura. Eu não sei se há um candidato favorito, porque jogos não existem resultados antes do jogo jogado. E eleições não existe resultado antes das eleições disputadas. Para dar um exemplo... Será?
Com certeza absoluta. Eu vou lhe falar de um exemplo bem claro. O senhor passa todos os dias e o senhor sente o que era a rua Henrique Schwering e o que é a rua Henrique Schwering. Como o senhor passa nela todos os dias, eu vou até dispensar o seu comentário. Sim. Quem é o candidato, a gestão atual tem um candidato já definido ou ainda vai reavaliar isso? Nós temos o candidato Roberto Dionísio Fabiani, que tem colocado sempre, se é para fazer pela cidade o melhor, disponham do meu nome. Há poucos dias, o prefeito Zanella disse que deveríamos sentar todos para fazer uma grande aliança por Erechim. As eleições aqui não terminam. Os partidos que ganham e muda a partido A, B ou C, alfinetam os que perdem. Os que perdem, alfinetam os que ganham. E vai chegar o dia de terminar. Eu disse há poucos dias para um vereador amigo meu que vai chegar o dia em que os homens de bem vão caminhar juntos. Chega dessas amarras partidárias, porque eu não posso gostar do José Adelar hoje porque ele é do partido X, e ele não pode gostar do Schmidt porque é do partido Y. Eu não tenho essa de a preempção ou a prepotência de pensar que eu sou um mal compreendido. Talvez eu me expresse muito mal, isso é uma realidade, e sou avesso a entrevistas. Como não gosto de entrevistas, como não gosto de propaganda, dá para contar nos dedos das mãos o número de entrevistas que eu dei, não apenas para esse programa, para qualquer programa de rádio ou de jornal. Teve rádio que eu dei 2 entrevistas, teve rádio que eu dei 1 entrevista, teve jornal que eu dei 1 entrevista. Então eu tenho bem presente isso. Mas voltando ao prefeito Zanella, falando sobre política, eu acho que tem que sentar todo mundo, sem nenhuma pedra na mão. Deve sentar o Schmidt, que não vai participar do processo eleitoral como candidato, deve sentar. Deve sentar o Paulo Alfredo Polis, deve sentar o Paulo Alfredo Polis, ex-prefeito nosso por 8 anos, meu prefeito por 8 anos. Deve sentar o Eloy Zanella, meu prefeito por 18 anos. Deve sentar. Antônio Dexame, meu prefeito, por 4 anos, fui vice-prefeito dele, me ensinou muito na política e foi 2 vezes deputado. Deve sentar Flávio Tirello, deve sentar Flávio Tirello também. É um menino que está aí postando a sua candidatura e o menino não é depreciativo, é em respeito à idade mesmo. Quem vai tomar essa iniciativa aí do deve sentar? Eu acredito que as grandes lideranças da cidade ainda estão fixadas em Eloy Zanella e Antônio Dexheimer. Eu não tenho a prepotência de figurar entre as 2 lideranças. Eu acho que são as nossas 2 maiores lideranças. Eu acredito nisso. E acredito que em algum momento será feito isso. E daí por quê? O Schmidt está fora já é um problema menos. Nós temos uma candidatura a prefeito, uma vice-prefeito, uma deputada estadual e uma deputada federal. Se nós não acertarmos agora, não vamos ter deputado estadual, nem deputado federal, nem na próxima legislatura, nem na outra, nem na outra. E Erechim já foi uma cidade que teve 5 deputados estaduais e 3 deputados federais. O senhor é pré-candidato a deputado? Não. Já fui, mas não sou mais. Para deixar, ter mais uma vaga, porque daí diz assim, o José Adelar hoje, não, mas eu queria ser candidato, eu posso abrir mão da candidatura a prefeito, mas eu quero ir a deputado estadual. E o Schmidt nunca vai ser óbice a candidatura nenhuma. Isso digo bem claro, com aqueles que gostam de mim, com os que também têm o direito de não gostar. Até de ser em maior número, né? Nós temos 2 minutos e 15 segundos. O próximo prefeito, que prefeitura vai receber? Uma prefeitura com as contas rigorosamente em dia, com as obras em andamento, e com a certeza de que vai administrar uma cidade que vale a pena. Erechim é a nossa casa, é uma cidade que vale a pena. Mas tenha certeza, não tenha pretensão de ter sido o melhor ou o pior prefeito, todos eles a seu tempo procuram fazer o melhor. A sessão Recordar é Viver, porque batem muito, e não é o ex-prefeito. Tivemos um relacionamento extremamente respeitoso, tanto com Eloy Zanella, quanto com Antônio Dexheimer, quanto com Paulo Alfredo Polis, que são os ex-prefeitos que estão aqui vivos. Tá? Tivemos e manteremos esse relacionamento respeitoso. Cada um a seu tempo fez o que era possível fazer naquele momento. Nós estamos fazendo o que conseguimos fazer neste momento. Cláudio Palhosa, do PL, passou aqui e disse que nos últimos 45 anos nós tivemos 5 prefeitos.
Isso não é uma demonstração de falta de renovação, de gente nova? Gente nova que queira participar da política. Sim. O Cláudio Palhosa, meu amigo pessoal, já se ensaiou outras 2 vezes a participar do processo eleitoral. Mas ele percebe, assim como percebeu também o Jackson Arpini, que é outro, e para o Jackson eu tive o privilégio de dizer, Jackson, voltei a dizer, politicamente é uma perda para a política. Seja você ingresse no PMDB, ingresse no PP, ingresse no PSDB, é uma perda política, já que você não participar do processo político. Mas, como amigo, te digo, que bom que tu não veio para a política. Assim, a Valentina, que é a tua filha, e a tua esposa Denise vão dispor de mais tempo. Assim como tua mãe requer um cuidado especial nesse momento, o teu pai requer um momento pela idade, o teu sogro, Jacir, dedique o teu tempo que não está trabalhando a eles. É um trabalho de amor e de carinho que eu acredito que deva ser feito. Segundos. Faltam 6 meses para o senhor passar. O que fazer nesse período? Ainda tem muita gente? Estamos fazendo a licitação, dando prosseguimento a um processo que foi iniciado no governo anterior. Foi o que eu disse, cada um a seu tempo faz o que pode, dando prosseguimento à licitação da água e serviço de tratamento de esgoto de Erechim. Vamos ter uma audiência pública daqui a uns dias. Estamos dando andamento à licitação de novas 12, 13, ou 14 ou 17 ruas para pavimentação e asfalto a quente. Estamos dando andamento e vamos à licitação da Praça Jaime Lago, e vamos deixar o dinheiro para ser concluída também. Estamos concluindo a Praça Daltro Filho, concluímos a Praça Júlio de Castilhos, tá? Teremos obras e vamos concluir também o pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha. Agradeço a oportunidade, desejo a todos felicidade e peço encarecidamente, usem máscara, se protejam, protejam os outros, protejam a vida, cumpram as determinações da saúde, porque neste momento, em todo o mundo, quem está ditando realmente o comportamento é a área da saúde. Por isso, aqui em Erechim também, quem está mandando são os médicos e os agentes de saúde. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Boa noite. Até uma próxima.